Olá, saudações com a santa paz do Senhor Jesus a todos, amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Estou contente mais uma vez de estarmos aqui para falarmos do amor de Deus, falarmos daquilo que o Senhor colocar dentro do nosso coração nessa noite, nessa manhã, perdoe-nos. Deus tem dado a graça de fazer também essa parte às noites das terças-feiras, às 20 horas na igreja Palavra Viva do pastor André, no bairro de Tancredo Neves, e aos domingos, aonde o Senhor preparar que estejamos, nós também fazemos a mesma coisa, pois assim o Senhor colocou dentro do nosso coração. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que o Senhor colocou no meu coração já há alguns dias para tratar com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. E o tema do estudo dessa manhã será: Cristo vive, Cristo salva, Cristo reina. É interessante, irmãos, que saibamos que quando falamos essa frase, Cristo vive, temos convicção dentro da própria Escritura que tudo aquilo que foi prometido pelo Senhor através dos seus profetas se cumpriu, tá? Porque Deus é aquele que, quando Ele tem um projeto na nossa vida, irmãos, irmãs e ouvintes da palavra do Senhor, pode-se passar os anos, pode-se passar os séculos, mas a palavra dele nunca cai por terra. No livro de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 9, quem tem Bíblia, abre conosco. Romanos 14, no versículo 9, diz assim: Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Vamos ler novamente? Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver. Tá? Quem faz essa afirmação é o apóstolo Paulo, um homem que a história bíblica nos conta que era um perseguidor da era cristã, do povo cristão. Tá? Tinha a ordem dos principais das sinagogas, dos principais dos templos, para perseguir, prender, maltratar e, se necessário, até mesmo matar aqueles que professavam o nome de Jesus Nazareno. Mas um dia, esse mesmo Paulo, perseguidor, ele encontrou com Jesus já glorificado, quer dizer, morto, ressuscitado, tá? E em espírito encontrou com esse homem em uma visão, tá? A diferença entre revelação e visão é que a revelação você tem quando está sonhando, e a visão quer dizer, ele viu a olho nu esse homem, ele se manifestou, esse espírito se manifestou na frente dele, e a partir daquele momento a vida de Paulo foi transformada, tá? Então esse mesmo Paulo lá na frente, na carta aos Romanos, ele fala, tá? Que Cristo, que tinha morrido e tinha tornado a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos, tá? É que ele estava escrevendo aquela carta para os romanos, tá? Então vemos aí que o apóstolo Paulo fala dele já como vivo e não como morto. Hoje nós vemos alguns crucifixos, tá? Nossos irmãos católicos costumam pendurar no pescoço, fazer algumas imagens e colocar dentro de casa, dentro das suas próprias igrejas, uma cruz cheia, aonde morta Cristo, ali morto, pendurado na cruz.
A igreja evangélica, apesar de eu não concordar com o uso da cruz dentro da igreja, mas ela está vazia, tá? Por quê? Porque simboliza que aquele ali foi um instrumento de tortura utilizado para matar o meu Senhor, mas ele não está mais nela, porque ele ressuscitou, ok? E vamos ver que quando ele ressuscita, irmãos, ele tem uma missão, tá? Que é salvar, tá? Vamos abrir a nossa Bíblia de novo, na carta aos Efésios, tá? Na carta aos Efésios, no capítulo 1, no seu versículo 13, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então já existe, depois da morte e ressurreição de Cristo, um evangelho que fala sobre a salvação. Mais na frente, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então nós vemos, irmãos, que esse Cristo que estava morto e que ressuscita, que por isso a cruz evangélica é só um instrumento de tortura, representação, mas que ela está vazia porque ele vive. Ele agora está em um corpo glorificado que quer também transformar o seu, se você for firme e fiel até a morte, para um dia ser salvo através dele e morar no céu, tá? Como está escrito no livro de segunda carta de Tessalonicenses, mais à frente, no versículo 5, primeiro aos Tessalonicenses 5, no versículo 9, que diz que, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Nós fomos comprados com preço de sangue na morte de cruz e, ao vencer a morte ressuscitando, para a salvação, tá? Porque nós fomos predestinados, através da morte dele, para morarmos com ele no seu reino de glória, tá? Então, irmãos, o Cristo que nós pregamos, temos hoje convicção de que ele vive. Mas, pastor, esse fato não pode ser considerado uma fábula, não pode ser considerado uma lenda, tá? Porque a Bíblia fala, mas que prova nós temos que Cristo vive? Irmãos, uma conversa como essa, um fato tão maravilhoso como esse, ele não se sustentaria durante os séculos se fosse uma mentira, tá? E mesmo assim, não ganharia tanta ênfase como ganhou a morte de Cristo. Primeiro porque a pessoa que conta uma mentira, ela conta de alguém que contou, mas não se tem prova, não se tem documentação,
não se tem instrumento para provar a veracidade daquilo que se conta, porque não existe testemunhos. O caso de Cristo, não, mais de 500 pessoas viram Cristo depois da sua ressurreição. Amém? Então, irmãos, não tem como tantas pessoas estarem mentindo sobre o mesmo fato. No ano, salvo erro, 7, mais ou menos, da era cristã, ou 7 não, minto, 35, 37 da era cristã, Flávio Joséfo, que não era cristão, ele fala a respeito de nenhuma das visitas que ele fez a Jerusalém. Ele fala a respeito de um grupo de homens que tinham seguido a um homem chamado Jesus Nazareno, que há uns anos atrás tinha morrido morte de cruz e tinha sido ressuscitado e testemunhado da sua ressurreição aproximadamente 500 pessoas. E que esses homens pregavam o evangelho porque criam que ele vivia, e esse homem tinha feito diversos milagres, e o nome dele era Jesus. Então, se Flávio Joséfo, que não era cristão, ele fala, ele testifica a respeito de algo que ele ouviu uns 4 ou 5 anos depois da morte do Senhor Jesus, não tem como se negar a realidade dos fatos. Então, o meu Jesus, independente de Flávio Joséfo, mas pela fé e pelos testemunhos de mais de 500 pessoas, do próprio Paulo, que encontrou com ele no caminho de Damasco, quando estava indo à perseguição dos próprios cristãos, encontrou com ele e ele também testifica. Tá? Vamos abrir a nossa Bíblia também agora no livro de Apocalipse, capítulo 17, último livro da Bíblia. No livro de Apocalipse, capítulo 17, diz assim: Apocalipse, capítulo 11, versículo 17. Diz assim: dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Tá? No capítulo 19, no versículo 6, diz assim: e ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então, o nosso Deus, irmãos, ele reina. Tá? Através do Senhor Jesus, ele reina entre nós. Tá? O nosso Senhor Deus, como é relatado aqui, irmãos, ele é glorificado pelos 24 anciãos, ele é glorificado pelos anjos, tá? E aqui está dizendo que o nosso Senhor Deus reina, porque para isso ele veio para reinar. E quando nós vemos aqui, irmãos, no capítulo 19 também, no versículo 11 em diante, diz assim, e vi o céu aberto e eis um cavalo branco, eu que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha o nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue,
e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ele as nações, e ele a regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lugar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa referência, irmãos, é dada ao Senhor Jesus. Quando ele ressuscita, ele adentra ao céu, e ao adentrar ao céu, ele é glorificado sobre todos os nomes. O seu nome, ele está sobre todos os nomes, e ele passa a ser chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, nós temos certeza, irmãos, que o nosso Senhor, ele reina, ele vive e ele está aqui para nos salvar. Mas o estudo de hoje, irmãos, fazendo toda essa ênfase dos versículos, tá? Nos mostra que precisamos ter um pouco mais de respeito por todo esse sacrifício que foi feito, irmãos, porque estava sendo profetizado a respeito dele 700 anos antes mesmo dele nascer. Nós vamos ver no livro de Isaías, capítulo 53, que diz assim, olha, irmão, que coisa linda. No livro de Isaías, capítulo 53, foi escrito aproximadamente 700 anos antes dele nascer, dizia assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, nada do que ele passou era para ele. Ele era justo, ele era santo, ele era Deus. Ele se despiu da sua majestade, da sua santidade, da sua divindade, e veio para aqui morrer no meu lugar, morrer no teu lugar. Ele veio para aqui, irmãos, porque ele precisava refazer o plano do Pai. O plano do Pai é que nós não tivéssemos a morte como final de vida. É que nós fôssemos eternos, mas pelo castigo, pela consequência do pecado cometido por Adão, passamos a morrer. O nosso adversário, vendo aquilo como um fracasso da parte do plano de Deus, se instalou aqui na terra e tomou posse dela. Tomou posse como, pastor? Quando o Senhor Jesus ele é tentado lá no deserto, ele tem a ousadia de dizer, quando leva o Senhor ao pináculo do templo e diz assim: tudo isto te darei, se prostrado me adorardes. Irmã Edilene, a santa paz do Senhor. Irmão Sérgio, a paz do Senhor Jesus também. Irmã Carinha, a santa paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. Porque a mim foi dado. Vocês lembram que quando Deus faz o Jardim do Éden, Deus dá o direito de governo ao homem, mas quando o homem peca, ele perde esse direito porque ele passa para Satanás, e por causa dessa ousadia é que ele faz parte da tentação do Senhor Jesus ser voltada para ele como dono da terra. Então, irmão, todo o pecado, toda a consequência do pecado não era para Cristo, era para nós. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras, quer dizer, pelo seu sofrimento, por tudo aquilo que ele passou ali, irmãos, enquanto estava indo no caminho ao Gólgota,
pela tortura, irmãos, que ele passou, é que nós hoje estamos aqui dando glória a Deus, com o privilégio de saber que se ficarmos firmes até a morte, nós vamos morar no reino da sua glória, porque está prometido. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito, vou preparar o lugar, e quando eu for, eu vos preparar o lugar. Ele já estava falando da sua morte, ele iria ter de morrer para poder subir e preparar o lugar. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso significa, irmãos, que ele vai voltar de novo só para levar a igreja. Então, irmãos, precisamos nos santificar. Precisamos ter certeza de que estamos aqui na terra e estamos servindo a Deus. Chega de muito oba-oba, chega de muita meninice, chega de tanta frieza, chega de ficar dentro de casa enrolado nas cobertas, nos dias de culto, quando você deveria estar adorando o Senhor, quando você deveria estar cultuando a Ele. Se eu for para a igreja, tanto faz como tanto fez. Não, vai lá, dá o seu melhor para Ele. Ele fez o impossível por você. Por que você não pode fazer um pouquinho por Ele? Vai lá, entrega o teu melhor, louva Ele, glorifica Ele, que Ele vai se alegrar com o teu louvor, com a tua adoração. Irmãos, a nossa dívida foi paga, porque tudo que Ele prometeu por nós, para nós, Ele precisava tornar realidade. Essa situação, irmão, que vivemos hoje, irmão, não seria capaz se Ele não tivesse vindo morrer por nós. Olha quantos anos, irmãos, se passaram no tempo da lei, aonde, irmãos, os animais eram mortos pelo perdão de pecado, mas em nenhum momento ali, irmão, era prometido o céu. O máximo que se conseguia era ter um tempo de paz depois de morto por ter servido ao Senhor no seio de Abraão. Mas, irmão, morar no céu, andar com Ele na glória, ter um novo nome, ter pedras brancas nas mãos, ter diademas da nossa coroa, ter um tesouro, ter uma casa no céu, é promessa de Cristo. Então, irmãos, chega, irmãos, de meninice. Vamos servir a Deus, vamos nos despir das nossas fraquezas, vamos nos despir, irmão, dos nossos pecados, vamos confessar os nossos erros para o Senhor. Pastor André, Santa Paz do Senhor Jesus. Vamos, irmãos, fazer o possível para que ele entenda que existe realmente o interesse da parte de Deus em você servir a Ele, o interesse seu de servir a Ele, porque Deus já mostrou interesse em você. Deus já demonstrou interesse de salvação da sua alma. Ele não quer que ninguém se perca. Só que existe, irmãos, uma questão que hoje em dia muita gente fala: a salvação é pessoal, não se preocupe comigo não, porque eu tenho livre-arbítrio, como se o livre-arbítrio fosse defender você de alguma coisa. Não, o livre-arbítrio só vai ajudar para te condenar. E como é que eu não posso me preocupar sendo pastor, irmãos, se a Bíblia me diz que eu tenho de dar conta daquilo que Ele colocou na minha mão? Então, se eu tenho de dar conta daquilo que Ele colocou na minha mão, eu tenho de me preocupar com você, que eu quero que você seja mais santo do que eu, mais santa do que eu, mais preparado do que eu, mais preparada do que eu. Eu quero que você se santifique, eu quero que você entenda que o amor demonstrado na cruz também alcançou você. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, precisamos tentar passar para a igreja o sentimento de Cristo, porque é um evangelho que não salva, um evangelho que não resgata, não é evangelho.
O Evangelho tem de transformar vidas. O Evangelho ele precisa mostrar para você a mudança que você precisa sofrer para poder ter condição de morar com Ele no céu. Irmão, servir a Deus não é ruim, povo. Servir a Deus é bom. Mas é difícil. Sim, nada fácil presta. Nada fácil é bom. Mas quando você vê a dificuldade em servir a Deus, você está vendo que realmente você está no caminho certo, porque se você não passasse por prova, se você não passasse por aflição, se o inimigo não tivesse raiva de você, não te perseguisse, glória ao nome do Senhor, isso significa que você estava todo errado, estaria toda errada, porque nem o inferno você estaria incomodando. Mas quando você começa a incomodar o inferno, mostra que você está no caminho certo, porque quando o inferno se incomoda, é porque você está agradando a Deus e não a Ele. Então, irmãos, nós temos convicção que Cristo vive, nós temos convicção de que Cristo veio aqui para me salvar, nós temos convicção de que Cristo reina. Então, por que não transformar isso em uma realidade com o nosso próprio testemunho? Precisamos abrir a boca para pregar mais, precisamos visitar mais, precisamos ensinar mais, precisamos testemunhar com o nosso comportamento melhor as pessoas que estão em nossa volta, para que eles entendam, para que eles enxerguem, para que eles compreendam e tenham o desejo de servir ao mesmo Deus que você serve. Entende, irmãos? Cristo vive. É fácil falar, mas será que Ele vive dentro de você? Porque para viver dentro de você, você tem de ser diferente, tem de ser uma pessoa diferenciada. A Bíblia disse que o semblante dele não existiam pessoas que desejassem por causa da sua beleza, porque ele não tinha beleza, mas ele era um exemplo de amor, ele tinha candura no olhar. Quem olhava para ele via autoridade, mas via também sentimento de amor. As pessoas respeitavam ele, não é porque ele impressionava com a voz alta ao pregar, não, é porque viu milagres quando estava junto com ele, porque via mudança, porque via transformação, via quem era cego enxergando, quem era coxo andando, quem era morto ressuscitando. Existia maravilha no toque daquelas mãos, existia poder naquele corpo. E hoje nós vemos um povo, irmãos, que não se pode pregar a mesma coisa, porque não se vê milagre na vida dele, não se vê mudança na vida das pessoas ao lado dele, ou uma admiração das pessoas por ver quem ele é, uma transformação ao ele abrir a boca e pregar. Ele não tem a palavra do ensino, ele não tem um conselho sábio, ele não tem um conselho santo. Então, irmão, uma pessoa dessa, ela não é admirada, uma pessoa dessa não tem testemunho de Cristo, porque Cristo não vive nele. Mas quando Cristo vive nele, as coisas são diferentes, a atmosfera em volta dele é diferente, porque onde Cristo está, há uma mudança, há uma transformação, há um milagre acontecendo, se na vida dele ainda não, aparentemente, mas na vida das pessoas que o cercam. Glória ao nome do Senhor. Então precisamos, irmãos, mostrar que Cristo vive em nós. Cristo salva. Como é que nós pregamos, irmãos, que Cristo salva? Quando nós vemos, irmãos, o jovem drogado transformado, quando nós vemos o homem alcoólatra transformado, quando nós vemos a mulher prostituta, o homem prostituto transformado, o homem sanguinário, a mulher sanguinária, violenta,
transformada. Aí eu sei que Ele salva, porque salvou fulano, salvou ciclano, transformou a vida de fulano, transformou a vida de ciclano, através daquilo que está na tua boca, através daquilo que é pregado através de você. As pessoas passam a ter consciência que Cristo salva, e Ele desejou ser salvo por esse Cristo que você prega. Então mostra que Cristo está vivo e está salvando entre nós. E Cristo reina, irmão. Reina nas vidas das pessoas. Quer reinar na tua casa, quer reinar no meio da tua família. Quantas casas que eram atribuladas e hoje são casas de paz. Quantas casas que eram verdadeiros infernos e hoje muitos testificam: a minha casa é um pedacinho do céu. Glória ao nome do Senhor. Irmão. Por que ele fala que a casa dele é um pedacinho do céu? Porque Cristo está reinando dentro daquele lar. Porque quando Cristo reina no ambiente, irmãos, a paz habita naquele ambiente, habita no coração do esposo, habita no coração da esposa, habita no coração dos filhos, habita naqueles que moram naquele ambiente. Porque por mais tribulação que exista da porta da saída para fora, mas quando chega para dentro daquele lar, há uma paz diferente que as pessoas às vezes procuram entender. Como é que você vive no meio de tanta tribulação com tamanha paz? É porque Cristo também reina em você. Então, irmãos, hoje esse estudo está aqui para te provar que Cristo, na sua pessoa espiritual, Ele vive, Ele está aqui para viver, para salvar, Ele está reinando, mas Ele também tem que viver dentro de você, Ele tem de mostrar a salvação através de você, e Ele reina na sua vida através do seu testemunho, da transformação que Ele já fez na tua vida e na vida da tua família também. Glória ao nome do Senhor. Pregar é fácil? Não, não é fácil, irmãos. Muita gente diz: pastor Flávio fala as palavras tão bonitas a respeito da Bíblia. Quanto conhecimento Deus tem dado àqueles servos de Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas é interessante, irmãos, que tudo aquilo que o pastor Flávio pregue seja vivido pelo pastor Flávio, porque senão nada teria efeito. Irmãos, é importante que aquilo que seja pregado nos púlpitos seja vivido por aqueles que ali pregam, porque para transformar a vida de uma igreja precisa ter testemunho. Glória ao nome do Senhor. Então Cristo precisa reinar também nos seus lábios, para que haja verdadeiramente um testemunho de que aquilo que você fala, daquilo que você prega, você vive. E eu tenho como provar isso, irmãos, porque Cristo tem que reinar em mim. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, nessa manhã, nós vamos entender que aquele Cristo que vive, aquele Cristo que salva, aquele Cristo que reina, Ele vive dentro de cada um de nós, Ele salva aqueles a quem pregamos, Ele salva a nossa vida, Ele salva a nossa família, e Ele reina também dentro do nosso lar, Ele reina dentro do nosso coração, Ele reina no meio da nossa família, Ele reina no nosso relacionamento, no nosso casamento, Ele reina na nossa empresa, Ele reina naquilo que colocamos a nossa mão, porque se não fosse Ele na nossa vida, nós não seríamos representantes dele aqui na terra e não teríamos a ousadia de dizer que Cristo reina em mim. Glória ao nome do Senhor. Olha, irmão, a certeza como ela é bonita. Quando existe a certeza de que Cristo vive, as palavras saíam com mais facilidade da boca de Pedro.
Pedro era um homem precipitado nas palavras, duro muitas vezes, repreendido pelo Senhor inúmeras vezes, tá? Algumas delas até mesmo comentadas na Bíblia, mas inúmeras outras vezes, provavelmente o Senhor, no dia a dia de Pedro, o aconselhou, chamou a atenção, glória ao nome do Senhor. Mas quando Pedro teve certeza de que aquele a quem ele servia tinha morrido, mas tinha ressuscitado e agora estava reinando ao lado do Pai, lá na glória, glória ao nome do Senhor. A primeira vez que Pedro abriu a boca para pregar, quase 3.000 almas foram salvas. Glória ao nome do Senhor. Quando você tem certeza do que você prega, quando você tem convicção do que você prega, até a pregação da palavra, o evangelismo fica mais fácil, porque você tem certeza sobre aquilo que você está pregando, você tem convicção, você tem bagagem para poder pregar. Então hoje receba de Deus hoje bagagem, tenha bagagem para pregar, tenha certeza do que você prega, tenha autoridade para pregar dada pelo Espírito Santo, porque Deus quer um povo, um homem de Deus, uma mulher de Deus que pregue, que ele vive, que ele salva, que ele reina, porque através de você tudo isso é possível de ser visto, tudo isso é possível de ser presenciado, porque Ele vive e Ele reina também dentro do teu coração. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã. Deus abençoe a todos vocês, a cada um daqueles que vão estar ouvindo a ministração deste estudo, né? E acreditem naquilo que vocês pregam, tá? Não tenham dúvidas, leiam a palavra, leiam a Bíblia, procure fundamentos que credibilize aquilo que você vai ensinar, que tirem as dúvidas das pessoas que vão te fazer perguntas a respeito desse Cristo. E depois se dê como testemunho vivo de quem você era e de quem você é, de onde você andou e onde você hoje está, de como você vivia e como você hoje vive, e as pessoas vão olhar para dentro de você e vai dizer verdadeiramente: este homem foi mudado, esta mulher foi transformada. Eu quero receber essa transformação que ele passou através desse Cristo que ele está me pregando. Glória ao nome do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. E hoje me sinto tocado por Deus para dizer para você: creia que Ele vive dentro de você. Creia que naquele dia tão importante, quando você menos esperar, que a trombeta tocar no céu, o teu corpo passará por uma transformação. Será transformado de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. E você verá todas essas promessas feitas por Deus se cumprindo na tua vida. E você vai morar também com Ele, vai reinar com Ele no céu. Porque para isso é que Deus te chamou. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Que o Senhor tome sobre nós sobre Ele, na mão dele a nossa vida, que Ele consiga mostrar através de nós a sua glória, a sua majestade, o seu poder, que as pessoas ao olharem para nós vejam em nós algo diferente, algo que as pessoas tenham interesse em ter dentro do seu coração. Porque uma pessoa que abre a boca para pregar a respeito de alguém que viveu há mais de 2.000 anos atrás, que morreu, ressuscitou conforme a palavra e mora do céu, precisa realmente ter certeza de que está falando de um testemunho verdadeiro, porque é a única história, irmão, que prevalece os séculos, né? Todos os túmulos estão cheios,
E se estão vazios hoje foi porque alguém tirou. Mas um corpo para ser retirado do seu túmulo não levava menos do que 3 anos. E aquele corpo, no terceiro dia, já não se encontrava mais no túmulo, porque Deus tinha tomado para si. Porque a carne dele não viu a corrupção, porque estava profetizado, e naquele corpo mesmo é que foi transformado para um corpo incorruptível. Reina sobre ele, está sobre a cabeça dele uma coroa, sentado à destra de Deus Pai, esperando você se preparar para também colocar uma coroa sobre a tua cabeça e colocar você também assentado no trono, como promessa dada por ele a você, de que se fosse firme e fiel até o fim, sentaria com ele no trono e regeria também as nações. Glória ao nome do Senhor, aonde a Bíblia me diz que eu serei príncipe e sacerdote, e que também irei julgar com ele o mundo e aqueles que aqui ficaram por não dar crédito à palavra. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tome a nossa vida sobre as suas mãos e que permita-nos sermos representantes deles aqui na terra, dele aqui na terra, e que sejamos exemplos, e aonde passarmos e abrirmos a nossa boca, que as pessoas possam ver, ter certeza de que Cristo vive dentro de mim, que Cristo ainda continua salvando e que Ele reina e quer te levar também para morar do céu. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Deus te abençoe e te dê um bom domingo. Em nome de Jesus.